queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É um privilégio, sempre uma alegria estar de volta, não só para as atividades aqui do domingo, culto aqui da igreja, mas os encontros de amanhã e depois. E eu comentei com algumas pessoas já que esse tipo de atividade não me cansa, é para mim um privilégio, uma alegria grande, sempre muito grande, poder compartilhar a palavra de Deus. E eu queria pedir perdão, porque havíamos combinado que eu falaria hoje de manhã sobre a batalha pela mente, a partir da pequena mensagem que Jesus Cristo deu a João, registrada no início do livro do Apocalipse, a mensagem à igreja de Pérgamo. Esse foi o tema combinado, mas hoje às 7h30, quando eu cheguei e vi terminando de arrumar a mesa da ceia, a mesa da Eucaristia, eu pedi permissão para o pastor Marcelo para mudar tudo. E ele me deu essa liberdade. Ele não está muito acostumado com a minha capacidade de improvisar e confundir a ordem das coisas, mas eu fico muito feliz por essa liberdade que a igreja me dá. Eu queria então refletir com vocês sobre o significado dessa mesa, o significado da Eucaristia, o significado, é para usar esse aqui? O significado da mesa do Senhor, da ceia. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 15, e eu vou ler com vocês até o verso 18, quase que o capítulo todo. Gênesis, capítulo 15, dos versos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei se hei de possuí-la? Como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e dispôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos.
Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. A história de Abraão e Sara é uma longa, extraordinária jornada épica de fé. É um longo caminho que Abraão, Sara, como eu e você, muitas vezes temos que percorrer para desenvolver uma fé, uma confiança, uma capacidade de espera em Deus. Isso nunca foi uma experiência fácil, trivial, para nenhum de nós, muito menos foi para Abrão e Sara. Aprender a confiar em Deus, aprender a descansar nele, aprender a desenvolver uma fé madura em Deus, é um longo processo. E um processo geralmente complexo, difícil, doloroso para qualquer um de nós. A experiência da fé, ela não é fruto de alguma fórmula mágica, de alguma coisa que muitas vezes nós esperamos, até de certa forma infantilmente. Eu ouço pessoas dizendo, do seu privilégio ou do seu prazer de descansar ou de sentar no colo de Deus e ser cuidada por Deus. Eu acho bonitinha essas frases, até meio fofinhas, mas assim, não é isso que acontece. Normalmente não é isso que acontece na minha e na sua vida. Muito pelo contrário, o que nós experimentamos são longos períodos de aridez, de deserto, de luta, de conflito. E não foi diferente na longa jornada de Sara e Abraão. É uma história bem conhecida. No capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. Deus o chama lá de Ur dos Caldeus, hoje o sul do Iraque, e o chama para que ele deixasse a sua terra, deixasse os seus parentes, e ele, Sara, alguns dos seus servos, e tudo aquilo que precisavam carregar, saem numa jornada, num caminho sem saber exatamente aonde aquilo iria dar. Mas eles seguem, eles obedecem a Deus e vão, sem saber ao certo para onde iriam. E aqui nós encontramos no capítulo 15 esse diálogo, essa conversa de Abraão com Deus, onde Abraão diz assim... Deus surge a Abraão numa visão e diz para Abraão: Abraão, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e o seu galardão será extraordinário, grande. Eu fico pensando se Deus falasse isso comigo nas mesmas circunstâncias. Eu fico imaginando que uma resposta possível seria: Senhor, o Senhor me chamou lá da minha terra para que eu deixasse os meus parentes, os meus bens, e eu te obedeci, eu e minha esposa, com os meus servos, nós seguimos um longo caminho por muitos dias até chegarmos em Siquém, que era a terra que o Senhor nos havia prometido, mas chegando lá era uma terra habitada. Tinha gente morando lá. E não tinha como nós permanecermos ali. Era um povo bem estruturado.
E diante da impossibilidade de permanecer ali, Senhor, eu desci um pouco mais e fui até a região do Negueb. Mas chegando lá, havia uma seca, muita fome, muita miséria. E o senhor sabe, eu tenho esposa, eu tenho servos, eu tenho gente sob a minha responsabilidade. Eu fiquei com receio de permanecer ali, não sei se tomei a melhor decisão, mas resolvi seguir adiante até o Egito. Chegando no Egito, eu descobri que o faraó se encantou com a minha esposa pela sua beleza. Também não sei se tomei a decisão certa, mas eu menti para me proteger, porque eu fiquei com medo dele fazer algum mal contra mim para ter a minha esposa no seu harém. E eu, então, disse que ela era minha irmã. Mas logo depois o faraó descobriu a minha mentira, ficou com tanta raiva, com tanta fúria, que me expulsou do Egito. E eu saí do Egito, tive esse conflito com meu sobrinho Ló, e para resolver o conflito, ele ficou com a melhor parte de uma terra, eu com a pior. Ele se meteu numa encrenca, eu tive que entrar numa guerra, numa briga que ele arrumou para tentar protegê-lo, e aqui estou eu. O Senhor me prometeu uma descendência, o Senhor me prometeu uma terra, e passados todos esses anos eu não tenho terra alguma, não tenho descendente algum. O único descendente que eu tenho é esse servo damasceno, Eliezer, é a única pessoa, até o meu sobrinho me abandonou. E o Senhor vem aqui e me diz para eu não ter medo. O Senhor vem aqui e me diz que a minha descendência será numerosa, que o meu galardão será extraordinário, que o Senhor é o meu escudo. Eu talvez diria para Deus, dá para o Senhor desenhar como é que isso funciona, porque até agora a minha vida foi uma sucessão de tragédia. Nada deu certo. E Deus, então, pede para que Abraão saia da tenda, já era noite, e diz para ele, olhe para o céu e tente contar as estrelas do céu, se é que você consegue. Essa será a sua descendência, será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E diz aqui que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a sua justiça. Paulo usa essa expressão em Romanos. Mas daí Abraão vem com uma pergunta. Depois que Deus diz assim, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. E Abraão faz a pergunta mais importante que todos nós fazemos. Todos nós. Ele pergunta para Deus, Senhor, como eu saberei? Como eu posso ter alguma certeza, alguma segurança de que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Senhor, o tempo está passando. Eu saí de Ur dos Caldeus com 75 anos. O relógio biológico já virou. A minha esposa não tem mais condições de dar à luz a um filho. Como que eu posso saber que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Eu não tenho nada, absolutamente nada. Eu só tive problemas desde o dia que o Senhor me chamou. Como eu saberei? Tudo bem, o Senhor me prometeu uma descendência numerosa, me prometeu uma terra, mas até essa altura eu não tenho nada. Como que eu posso ter certeza de que o Senhor haverá de cumprir aquilo que o Senhor prometeu? E vem agora a resposta mais impressionante. Nós estamos aqui em Gênesis 15, no coração do Evangelho. Bem no coração do Evangelho. E o que Deus pede para Abraão é estranho para nós, porque culturalmente nós não conseguimos entender.
Deus pede para que Abraão separe 5 animais. Não se sabe exatamente o porquê dos 5, mas 3 deles ele pede para que Abraão o corte pelo meio, coloque uma metade em frente à outra metade, criando no meio daquelas metades um corredor de sangue. Esse era um hábito comum nos povos antigos, os povos sumérios, os povos antigos, chamado de pacto de sangue. Naquela época, quando 2 tribos, 2 povos, 2 famílias precisavam firmar um acordo, firmar um pacto, eles faziam isso através de um animal que era partido pelo meio, colocando as 2 bandas, uma em frente à outra, criando aquele corredor de sangue. É como se o pastor Eduardo e eu fizéssemos um acordo, um pacto. Partíssemos esse animal no meio e nós 2 passaríamos no meio daquele corredor de sangue, o que significaria que se um de nós 2 viesse eventualmente a não cumprir o que foi acordado, que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com aquele animal. Era esse o sentido. Abraão conhecia isso. Ele sabia como a coisa funcionava. Isso está presente, inclusive, em Jeremias 34, verso 18, diz assim: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando eles no meio das 2 porções. Era um hábito que os povos antigos conheciam muito bem, o pacto de sangue. Abraão toma os animais, parte-os ao meio, coloca uma metade em frente à outra, cria aquele corredor de sangue, e Abraão passa o dia inteiro enxotando os urubus que sobrevoavam sobre as carcaças, sobre aqueles animais. Chega no final do dia, no pôr do sol, Abraão é tomado por um cansaço imenso e adormece. E o que o texto nos diz é que, nesse momento que caiu profundo sono sobre Abraão, houve densas trevas que acometeram, e foi dito a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz e serás sepultada em ditosa velhice. E houve então densas trevas, e uma labareda de fogo passa por aquele corredor, lambendo aquele sangue, consumindo todo aquele sangue, e quando termina, Deus diz então a Abraão: essa é a aliança que eu fiz com você. É como se Deus dissesse ali para Abraão: Abraão, eu sou a garantia de que o que eu prometi eu vou cumprir. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir aquilo que eu prometi para você. Eu sou a garantia. E aí, nós olhamos séculos e séculos e séculos depois, nós vemos Jesus tomando um pão e partindo-o ao meio, dizendo: isso é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. E toma o cálice, dizendo: esse cálice é o meu sangue derramado em favor de vocês. Veja que séculos e séculos depois, a mesma cena, com a mesma finalidade. Abraão não passou por aquele corredor. Nós não passamos pela paixão e pelo sofrimento de Jesus. Jesus passa pelo sacrifício sozinho. Houve densas trevas sobre a terra naquela sexta-feira.
E ali na cruz, Jesus firma um pacto, dizendo para você e para mim: eu sou a garantia de que todas as minhas promessas foram cumpridas e se cumprirão. Não tenham medo, não tenham medo. Eu sou o escudo de vocês, e a herança de vocês será extraordinariamente maravilhosa. E essa, meus queridos irmãos e irmãs, é a grande pergunta que todos nós temos: como saberei? É a pergunta que eu faço e você faz: Senhor, como eu saberei que quando eu estiver atravessando o vale sombrio, escuro, árido, difícil do sofrimento, como eu saberei que o Senhor estará ali comigo? Quando eu me encontrar sozinho, sozinha, enfrentando as dores e o sofrimento mais profundo da minha alma, como eu posso ter certeza de que o Senhor estará comigo? Senhor, como eu posso ter certeza, como eu saberei que o Senhor ouve as minhas súplicas, quando eu me vejo suplicando a Ti? Aquilo que a minha alma deseja, aquilo que o meu coração anseia, e tenho suplicado por Ti tanto e por tanto tempo, e parece que o Senhor não me ouve. Como eu posso ter certeza de que o Senhor me ouve? Como eu saberei? Senhor, como eu saberei que o Senhor protege, guarda os meus filhos quando eles crescem e eu perco a minha capacidade de controlá-los, de saber qual é o destino, o futuro deles, quando eu os vejo escapando pelos meus dedos? Senhor, como eu posso saber que o Senhor os guardará e os protegerá em Teu nome? Senhor, como? Como eu posso saber que é possível ter comunhão contigo, uma vez que eu me sinto tão culpado, tão culpada pelos meus pecados, pelos meus erros, por todas as coisas erradas que eu fiz? Como saberei? Como eu saberei que o teu reino de justiça e de paz encontra-se presente hoje, aqui e agora, quando eu olho à minha volta e o que eu vejo é injustiça, é corrupção, é violência, é maldade? Como eu posso saber que o teu reino está presente e que um dia o Senhor voltará e estabelecerá esse reino definitivamente, e não haverá mais choro nem lágrima? Como? Como eu posso saber? Como eu saberei? Veja, esse era o drama, essa era a angústia, o dilema de Abraão. O Senhor me prometeu uma descendência numerosa, o Senhor me prometeu uma terra, mas, Senhor, os anos já se passaram. Até agora eu não vi nada, até agora a minha vida foi uma sucessão de tragédias, de frustração. Mas o Senhor continua insistindo para eu não ter medo, para eu confiar em Ti, que o Senhor é o meu escudo, que o Senhor irá me proteger, que o Senhor garantirá uma herança extraordinariamente maravilhosa para mim, mas eu não tenho nada. Eu não tenho filho, eu não tenho descendente, eu não tenho herdeiro. A única pessoa que eu tenho é esse meu criado Damasceno, que tudo indica que será o meu herdeiro. E Deus volta e diz: olha para o céu, veja se você consegue contar as estrelas. Essa vai ser a sua descendência. Mas, Senhor, como eu posso saber? E Jesus, aí Deus propõe a ele a coisa mais estranha para nós: partir esses animais no meio. Mas Abraão sabia o que isso significava. Ele não passou pelo corredor, Deus passou sozinho. Não foi um pacto feito entre Deus e Abraão, foi um pacto feito entre Deus e Deus. E Deus então diz a Abraão: Abraão, eu sou a garantia. A garantia não é se você se comportar assim ou assado.
não é se você for um bom rapaz, não é se você agir dessa ou daquela maneira. Eu, Abraão, eu garanto que tudo aquilo que eu prometi será cumprido. Ainda que isso leve tempo, ainda que vocês tenham que ficar 400 anos no cativeiro, ainda que vocês tenham que passar por uma infinidade de situações difíceis, como você tem passado até aqui, eu sou a garantia de que essa terra será de vocês, eu sou a garantia de que a sua descendência será numerosa. Confie, creia, aprenda a esperar. Essa é a nossa longa jornada de fé. E uma das coisas que me encantam nas Escrituras é essa extraordinária coerência, consistência da primeira à última página. Nós vemos lá em Gênesis 15, a mesma mesa que celebramos ainda há pouco sendo colocada diante de Abraão. Com o mesmo propósito, o mesmo sentido, a mesma finalidade. E Jesus, muito depois, parte o pão na metade e diz: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Esse é o meu sangue que é derramado por amor de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou a garantia de que tudo que eu prometi para vocês será cumprido, já foi cumprido e será tudo cumprido. Essa garantia que dá a mim e a você a confiança necessária, porque a fé bíblica, a fé cristã, não é a garantia de vivermos numa bolha que nos protege de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todo. Não é. A fé, ela só é fortalecida em meio a provações, privações, momentos onde a dúvida e a incerteza nos assaltam. E Sara e Abrão precisam percorrer um longo caminho, com altos e baixos, com idas e vindas, para aprender uma coisa só, que é a única coisa que nós aprendemos ao longo de toda a nossa existência, a única coisa que importa. Se nós confiaremos ou não no nosso Senhor e no nosso Salvador. Se a nossa esperança encontra-se depositada nele ou em outras coisas. Se essa confiança é suficiente para nos fazer esperar o tempo que for necessário, mas vivendo sempre, sempre na certeza de que ele é o garantidor de que todas as suas promessas serão cumpridas. Naquele momento em que Abrão adormece, as trevas cobrem a terra, a labareda de fogo passa por aquele corredor, e Deus volta-se para Abrão e diz: esse é o pacto, essa é a aliança que eu firmarei com você e com a sua descendência. Confie, creia, espere, porque todas as minhas promessas serão cumpridas. Essa é a maior resposta para a nossa mais importante pergunta. Como eu saberei? É a pergunta que eu sei que todos vocês têm, como eu tenho. Nos momentos de luta, nos momentos em que enfrentamos enfermidade, nos momentos em que enfrentamos o desemprego, nos momentos em que enfrentamos uma crise financeira, no momento em que enfrentamos pressões, perseguições, incompreensões, injustiças, no momento onde nada parece fazer sentido, no momento onde tudo à nossa volta é frustração, nós precisamos mais uma vez ouvir Jesus dizendo: não tenham medo, não tenham medo. Eu sou o escudo de vocês.
e o galardão de vocês será sobremodo extraordinário. Apenas creiam, creiam. E saibam esperar, creiam. Eu, disse Jesus, sou aquele que garante que todas as minhas promessas serão cumpridas. Eu e você não passamos por aquele corredor. Jesus passou por ele sozinho. Ele, e somente ele, é a garantia. Por isso que eu sei, você sabe, podemos saber, todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, é importante que a gente saia daqui ouvindo Deus dizendo para cada um de nós: não tenham medo, eu garanto que tudo que eu prometi será cumprido. Apenas creiam e esperem. Que Deus os abençoe. Amém.